Ó, sabes que isso é uma boa declaração que um bom cientista faria? Nada em ciência faz sentido senão à luz dos dados. Você não falou lá que o chefe é os dados? Isso quando você fala nada faz sentido à luz da evolução. Deixa eu só fazer uma faz pergunta, sentido senão à luz da evolução? Isso aí que você está falando. O meu dogma é que guia minha ciência. Por isso que nada faz sentido no tecido mole senão à luz dos 60 milhões de anos. Então tem que encontrar uma reação de Fento para preservar. Você não tira péssima ciência. o paradigma baseado em algumas coisas que você não sabe explicar. Depois que você sabe explicar, aí que você chega e fala, olha, eu acho que talvez a gente devesse rever isso daqui, Concordo, porque... acho que talvez no caso, quando a gente rever os 60 milhões de anos. Quando a gente tem buracos de compreensão, esses buracos de compreensão precisam ser preenchidos. Antes disso, a ciência tem que ser extremamente cautelosa. Esse aqui é o ponto, entendeu? Grandes revoluções não costumam acontecer. E quando elas acontecem, você tem que ficar com o pé atrás. Os chimpanzés são nossos parentes? E não vai ser por causa disso aqui. Os chimpanzés são nossos parentes? Aí a gente já quer pular para esse assunto? Não, eu só queria entender... Não, porque ele falou assim que a gente precisa de várias e várias evidências para derrubar o paradigma. A parte do tecido mole que eu não entendi ainda. O que é esse lance do tecido mole e se ele comprova realmente... Eu posso mostrar alguns slides? Pode. E aí fica mais fácil. Vai lá, vamos lá. Bota a idade da Terra aí. Pronto, esse daí. Vê se tem um anterior, só para conferir. Volta só um. Tem não, né? Pronto, beleza. Vai, volta. O que são, né? O que são? Você tem qualquer tipo de tecido ou molécula orgânica original daquele ser que foi fossilizado. Aí, o que foi encontrado até agora? Uma coisa importante de dizer aí é que a gente não coloriu essas fotos, não. Tá do jeito que tá lá no artigo. Porque tem pessoas que estão dizendo que a gente coloriu para poder dar uma cara mais de novo nas coisas. Tá do jeito que está no artigo. O que foram encontrados até agora? Vasos sanguíneos, pele ou pelagem, tecidos conjuntivos, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue num dos artigos, DNA, proteínas... Do sangue, até onde eu tinha visto, não era confirmado. Bom, proteínas, colágeno, queratina e vários outros tipos de proteína, né? Principalmente o colágeno, que é um tipo de proteína. Aí passa o próximo aí, por favor. Que possui características que são mais resistentes. Ok. Porque não é qualquer colágeno, é o colágeno tipo 1. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a estudar a questão do tecido mole é que o artigo foi publicado em 2005. Mas esse fato ficou conhecido em 1993. Não, na verdade... ela começou a encontrar tecidos moles em 1993. Tem relatos dela. Eu tinha visto 99 que ela tinha achado tecido mole nos fósseis. Essa declaração de 93. Ela estudava antes, entendeu? E desde 93, mas ela achou os tecidos moles a partir de 99, pelo que eu tinha entendido do que ela falou. Aí ela diz o seguinte... Tive um revisor, que é um revisor de artigos científicos, tive um revisor que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível. Eu escrevi de volta e disse, bem, quais dados convenceriam você? E ele disse, nenhum. Mas isso é mostrando que não é aquilo que você falou no vídeo. Porque você falou no vídeo que a gente considera, isso aí a gente já conhece há um bocado de tempo. Tal. Inclusive, até o jeito de você falar... Tempo, meu Deus do céu, 2005. Não, você falou de 1954. Você disse, 1954 que a gente tem moléculas Pois é, por que eles estão se surpreenderam e não deixaram publicar? Desde 54. Mas é problema do cara aí que publicou, vamos saber. Desde 1994 já tinha sido encontrado sequências de DNA num suposto fóssil de 80 milhões de anos. Na verdade, antes, desde 1990, está se encontrando DNA em fósseis que supostamente têm dezenas de milhões de anos. Isso o próprio Pirula diz que não aconteceu. Ele diz, olha, Desculpa, tu diz isso no vídeo, que o DNA é um tecido muito, 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 muito frágil. Inclusive, tu repete. É um tecido, né? É uma molécula muito, muito, muito frágil. E que ela não sobreviveria a 1 milhão de anos. E que ela usualmente não sobrevive a 1 milhão de anos. Pois a gente tem uma série de artigos mostrando que tem. E que não há... mas o que eu falei é que havia suspeitas de ter sido encontrado DNA em alguns tecidos fósseis, mas que eles não eram suficientes para conseguir Mas eles foram encontrados e fizeram, inclusive, o PCR. A técnica de PCR foi aplicada e aquele DNA que foi encontrado foi reproduzido. E o quê? Foi demonstrado o quê nesse DNA? Que o DNA estava lá. Tá, não. Mas
Que informação deu esse DNA? Não, é só aquele trecho que foi encontrado e ele é reproduzido por técnica de PCR. Só o trecho. Que um animal que foi extinto há 60 milhões de anos não era para achar DNA lá. E como que sabe que não foi contaminação, então? Se você não tem como saber de que bicho que é o DNA. Falando a mesma coisa do carbono você 14, tá falando. Você tá falando inclusive da mesma Mary Schwartz. Eu não sei falar o nome dela. É o que eu estou dizendo. No caso, você quer justificar todos os artigos e todas as coisas encontradas. Eu estou querendo entender. Você tem que isolar todas as possibilidades. E você acha que eles não fizeram isso? Que não são cientistas que fizeram isso? Eu não sei. Não, os caras publicando na Science, na Nature e tal, eles não fizeram isso. Você acabou de falar que publicar na Science, na Nature, pode publicar uma porcaria. Dependendo do que estiver comprovando o que a pessoa quer. Ainda mais quando você... Ou pode não publicar. O pior é quando você confronta um paradigma que é mais... lei do que a lei da gravidade, que nada faz sentido na evolução, senão à luz de 60 milhões de anos. Quando você consegue publicar, então, é que passou por um escrutínio extremamente corrigir, não tem lei da gravidade não, tá? Não, quando você não tem uma... Teoria da gravitação. Oi? Teoria da gravitação, não vem com essa de lei da gravidade. Mas uma coisa que... Tá bom, a semântica foi... Porque você tá colocando palavras... Tá bom, O que eu queria nada entender... como falar com o astrofísico. É só uma coisa, Felipe. Esse negócio de nada faz sentido à luz da evolução. Tu sabia que Mendel era contra Darwin? Não, cara. Não era bem assim. Não era bem assim, não. Era assim, sim. E eu tenho pesquisas suficientes, publicações, artigos tu sabe de e tudo mesmo. É de rocha, de biologia, não pode, de astrofísica. Não? Tá proibindo agora? Não, tá proibindo não. Ah, tá. Você tá certinho. Você polímata, meu amigo. Você chama polímata. Manja tudo. O que eu queria só saber é o seguinte. Manja tudo. Dá pra ter tecido mole ser encontrado e mesmo assim ainda ser de milhões de anos antes? Por que não poderia? Não, então, essa isso que é a grande questão. Porque ela mesma diz. Aí, deixa passar aí. Poderia. Aparentemente pode, né? Aí, aparentemente, é porque foi encontrado. Que não pode, então. É isso que eu não tô entendendo qual é a discussão entre vocês. Porque não pode. A gente sabe. A questão é, a gente não tem pleno conhecimento sobre todos os processos de preservação que aconteceram em todos os lugares. Se fosse uma coisa muito, muito, muito comum, a gente acharia em tudo quanto é canto. Tanto que demorou muito tempo para a gente conseguir achar esses materiais aí extremamente bem preservados em nível biomolecular. Quando foi encontrado, o que a gente vai fazer quando você tem um dado novo é tentar achar motivos para aquilo lá estar ali. E não tem achado. Não, mas então não. É uma coisa que a primeira vez que foi publicado foi entre 93 e 95. Não, entre 2003 e 2005. E depois o pessoal começou a achar em outros cantos também. Tá. Mas a maioria dos achados que a gente tem são achados que inclui, por exemplo, sei lá, o formato da organela. Mas você não consegue extrair biomolécula de lá. Você tem fósseis com extrema preservação em que você não consegue extrair uma molécula de lá. Agora, tem outros que você tem como extrair. E isso é algo que não é comum. Mas e aí, por isso que a gente precisa... Mas é possível. É possível porque foi achado. Exatamente. Na cabeça dele é possível porque foi achado. Sangue não é possível. Ô, Vilela. Sangue não tem evidência comprovada. Mas seria possível também. Não tem evidência comprovada com sangue. Tem vários experimentos feitos em laboratório de preservação de proteínas. E hoje nós sabemos mais ou menos quanto tempo que as proteínas podem ser preservadas. As proteínas são moléculas que nós temos no nosso laboratório. Você pode ir para o laboratório, você pode fazer experimentos controlados e pode fazer uma estimativa da preservação de proteínas. Mas tem vários artigos publicados. Marcos, mas você não sabe exatamente quais foram as condições. Se você encontrar uma coisa, se você encontrar uma coisa, mas você não consegue nem admitir com toda a explicação que uma rocha dobrou. Todos os experimentos de laboratório mostram que proteínas são degradadas em poucos anos. Mas não em qualquer condição, Marcos. É 60 milhões de anos. A gente precisa saber qual a marca. Se fosse assim, ambientes que foram isolados 3 anos, 4 anos, 5 anos. Outra, os raios cósmicos, tem experimentos que foram feitos. Eles bombardeiam agora que ele saiu pro banheiro, você não vai falar raio cósmico. Espera ele voltar no banheiro. Pula. É melhor. Pula o raio cósmico. Deixa eu falar agora, né? Você fala? Vamos ver aí, aqui. Você sabe que o raios cósmicos deveria degradar. Então não dá para você apelar para conservante químico. Você tem um raio destruidor físico que destruiria. A reação de Fenton, que eles... a proposta, eu já falei bastante aqui. Tem experimentos que são feitos com DNA, que é a nossa molécula que guarda o código da vida, que é outra evidência absurda de que uma mente inteligente nos fez.
experimentos de laboratório têm sido feitos, dá 500 anos, dá 1000 anos, dá meio milhão de anos. No máximo dos máximos, 1 milhão de anos. O próprio Pirula falou isso no vídeo dele. 60 milhões de anos tem lá fragmentos de DNA preservados. Ninguém tem certeza, tá? Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza, certo? Mas vamos colocar aqui as evidências na mesa. Poxa vida, absurdamente improvável de que esse... Pesa muito mais pro lado da gente. Pesa muito mais. É óbvio que pesa. Então, quando você foi vê... um desastre. Pera lá. Os evolucionistas foram atropelados, estão procurando a placa do caminhão. Eu tô tentando bolar uma analogia aqui para demonstrar porque é que... Vamos tocar o vídeo. O Pirula é bom nisso, ele vai bolar... Você tá meio travado, Pirula. Você tá demorando para responder, Pirula. E olha que tu gravou já o vídeo isso aí. Vamos, o Adalto quer falar alguma coisa? Fala aí, Adalto. Vamos lá, Adalto. Isso. Uma coisa importante que é o seguinte, a ciência deve trabalhar com aquilo que ela conhece, não com aquilo que ela desconhece. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com aquilo que nós desconhecemos para tentar justificar aquilo que nós não sabemos, daí a gente incorre no problema de virar dogma, virar religião e tudo mais. Então é muito importante trabalharmos em cima daquilo que nós sabemos. O que nós sabemos, por exemplo, a respeito de tecido mole, de proteínas e etc. Coisa e tal. O que nós sabemos? Mas talvez tenha um sistema, talvez tenha ocorrido alguma coisa. Isso nós não sabemos. O que nós sabemos isso é o que nós sabemos. Ou seja, nós sabemos que proteínas, esse tipo de coisa, não vão durar 60 milhões de anos. Isso a gente sabe. Independente de qualquer outra coisa. A partir do momento que a gente sai dessa esfera, daquilo que a ciência conhece, daí nós estamos tratando de fé. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho. E quando a gente entra nesses caminhos, rapaz, a coisa fica bem complicada. Então, por exemplo, na questão do que o Marcos estava apresentando, tem coisas que nós conhecemos, nós sabemos. A gente testa isso em laboratório. Então, isso é conhecimento científico. Então, nós temos que fazer nossas decisões baseadas em conhecimento científico. Você concorda que também há muito conhecimento científico, que, aliás, essencialmente tudo... não, você não vai concordar com isso, mas enfim. Né? Há muito conhecimento científico feito em laboratório que, por décadas e décadas, sustentou a idade da Terra com bilhões de anos. Inclusive as datações, inclusive todas essas coisas, a estratigrafia que corrobora, e aí os tipos de fóssil que a gente encontra em cada camada, e etc. E depois os estudos evolutivos e tal. Enfim, tem todas essas coisas que a gente consegue fazer para sustentar que a Terra tem bilhões de anos. Isso não foi um paradigma construído do dia para o outro. Isso daí foi uma coisa aos poucos, e que todas as evidências de que a Terra era jovem, que era o que se acreditava antes, todas as evidências que a Terra era jovem foram caindo uma por uma, porque elas não se adequavam à realidade que a gente enxergava. Não, porque mesmo antes das propostas evolutivas, o pessoal já estava vendo que não fazia muito sentido uma terra nova. Por causa da estratigrafia então, e muito antes de propostas evolutivas mais robustas. As pessoas já viam que... As pessoas já... Até antes. Vamos deixar os estratos. Eu vou tentar abordar de uma outra maneira. Então, o que eu tô falando é o seguinte. Dado que tudo isso daí é conhecido, quando você encontra uma evidência que parece não se encaixar ali no que você está falando, o mais provável é que tenha alguma coisa errada com aquela evidência. Você tem que testar ela direitinho antes de você dizer que todo paradigma está errado. Às vezes isso não é dogma. O dogma é quando você começa a amontoar muita evidência de determinada coisa, e aí você acaba depois negando, que era o que estava acontecendo. Que era o que estava acontecendo um pouco antes do Darwin publicar A Origem das Espécies, e depois publicou, daquele monte de gente que não quis aceitar o que ele estava falando, sendo que as evidências de que a Terra era mais antiga e que uma espécie virava outra, essas evidências estavam começando a ficar muito claras. Ele diz que não tem nenhuma evidência. Ele diz que não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Mas estava claro o processo. Só tem duas propostas, não tem uma evidência. Dogma é você queimar Jordano Bruno por dizer que as outras estrelas são igual ao Sol. Mas o que acontece? Quando você muda e quando você vê
a descoberta da genética. Quando você vai vendo as descobertas depois da genética, da paleontologia, de todas as outras coisas, que aquilo vai somando com a ideia que tinha, as ideias contrárias, que eram as ideias vigentes, academicamente falando, é que elas foram sendo quebradas. Isso não foi um processo fácil. Foi um processo super difícil. Ninguém queria aceitar a evolução de uma coisa assim. Ninguém queria ter essa, sabe, tipo... ter a sua fé questionada. Na época foi uma quebra muito absurda. Ter a sua fé questionada. Só que o que acontece? Isso foi aos poucos. Desculpe, mas não foi não. Quando Lamarck publicou as suas ideias, ele foi tido como louco. E ele foi colocado lá depois. É que estavam preocupados demais cortando a cabeça do rei pra matar o Lamarck. E aí o que acontece? Todo mundo que trabalhava com zoologia estava percebendo que alguma coisa não encaixava. Falava assim, olha, não faz sentido isso aqui ter sido criado do jeito que está escrito. Isso não faz sentido. Isso daí é século XVIII, XIX. Não, todo mundo não, mas uma boa parte dos zoólogos. Boa parte dos zoólogos. E aí o que acontece? Tanto é que o Darwin teve resistência. Teve o próprio Richard Owen. O Lamarck teve a resistência do próprio Cuvier. Né? Falaram assim, não, isso daí, não sei o quê. Mas só que muitos cientistas ao redor do mundo que estavam estudando falavam, isso não faz sentido. E aí o que acontece? Quando o Darwin publicou, obviamente ele não foi uma unanimidade, mas ele foi um alívio para muita gente que já estava observando aquelas mudanças e que já eram lamarquistas, meio que falando assim, putz, cara, o Lamarck é o que melhor explicou. E quando veio o Darwin e o Wallace, eles vieram e falaram assim, cara, ok, é isso. O negócio agora faz sentido. Quando as ideias evolutivas foram propostas, obviamente teve um grupo de pessoas que já estava, como é que se fala? Já estava observando essas evidências nos materiais que eles tinham coletados, né? E não tinha ainda encontrado uma maneira de conseguir colocar isso daí, né, tipo, de maneira organizada, perdão. Tanto, agora, uma dos prefácios, na verdade o prefácio da Origem das Espécies, o Darwin ele agradece a uma série de pesquisadores antes que já tinham... no final. Que já tinham... Que já tinham publicado coisas que davam a entender exatamente aquilo que ele estava querendo propor, porque isso já estava ficando muito evidente. Então, o conhecimento ele foi sendo construído aos poucos e foi sendo acrescentados outros dados e houve uma mudança do paradigma antigo que não estava mais conseguindo se adequar àquilo. E houve predições. O pessoal chegava e falava assim, olha, se isso daqui for verdade, então vai ter que acontecer isso, vai ter que acontecer aquilo. O DNA lixo, o DNA lixo que não é lixo, né? É lixo, sim. Não é lixo coisíssima nenhuma. Claro que não. Sim, tem um monte de coisa. Genética mesmo. Meta-informação é informação de usar a informação. Não, isso daí é uma coisa que já foi... Sério, às vezes eu fico pensando assim, termos simples, João Vilela. Mas você tá voltando na história pra fugir do dinossauro. Vilela, olha só. Não, eu vou fugir do dinossauro, não. Pra você e pro chat, vocês conhecem a navalha de Ockham? Exatamente. A gente dá pra aplicar isso aqui. Peraí. A gente dá pra aplicar isso aqui. Tipo, pro design inteligente fazer sentido, a gente tem que quebrar a biologia, tem que quebrar a astrofísica, a cosmologia. Mas a navalha de Ockham não é isso. A geologia e ainda tem que demitir o Serjão. Tem que demitir o Serjão. Mas a navalha de Ockham não é isso. Não tá aí ainda. Serjão não vai ter mais petróleo. Mas a navalha de Ockham não é isso não, viu, meu amigo? A navalha de Ockham é o princípio da parcimônia, da economia. Sim. Exatamente, você não pode explicar a teoria ou um determinado então, vocês querem derrubar com uma avacalhação de teorias, de hipóteses que vão montando uma em cima da outra. Isso é a navalha mais simples, é que esse tecido é recente, não que uma reação de Fento hipotética, milagrosa, preservou por 60 milhões de anos. A ciência toda? Então me diga que vem aqui. Eu tenho uns espera um pouquinho. A ciência toda? Pirula, pode. Pirula, olha só. Você sabe que Mendel era contra o Darwin? Olha só. Descobriram. Eu te perguntei se a ciência toda tá errada. Você disse era vermelho. Sim, todo mundo falando Jaime e João. Qual é a questão aqui? A couraça dele aqui, vermelha. Sabe por quê? Melanina. Melanina é um polímero orgânico. Foi preservado. Foi a reação de Fenton, o Pirula? É a melanina que preservou ou o melanócito? Tem a molécula orgânica aí. Ó, tem aqui, ó. DNA
DNA. Você já viu esse material? Esse material Essa é a da maravilhoso isso daí. Schwartz. Essa é a da Schwartz. Descobriram que o bicho era vermelho. Esse material é impressionante. Vilela, aqui descobriram que o dinossauro era vermelho. Sabe o que é vermelho? É um corante, é um pigmento orgânico. Como é que 60 milhões de anos o pigmento orgânico está lá na pele do bicho? Olha só, evidências de proteínas, cromossomos e marcadores químicos do DNA em cartilagem de dinossauro. Preservado excepcionalmente. Foi o DNA Tem a foto disso aí. Foi a reação de Fenton que preservou os cromossomos. Cromossomos são estruturas de DNA enroladas em estonas e tudo mais. Ó, proteína, cromossomos são mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas que já foram encontradas. E esse é da Schwartz também. É de aluna dinossauros. Sim, ela que Você vai ter que publicar mais 17 artigos com correção de Fenton na Science de 2 anos para tentar de alguma coisa salvar isso. Carbono 14 em dinossauro. Você falou que grudou carbono 14 nele? Mas você tem isso não acontece, não. Da onde isso não acontece. Isso não acontece. Explicações. Expliquem pra mim aí o que tá rolando carbono 14. É o seguinte, pegaram o tecido mole do dinossauro, foram lá ver se tinha carbono 14. O tempo de meia-vida é 5.730 anos. No máximo 70 No máximo. Mas depois de 60 anos, vida. Vilela, depois de 60 anos, você não deve mais detectar carbono 14. Depois de 70 mil anos. Acharam no tecido o carbono 14. Ou seja, estabelecemos um limite, 60 mil anos. Para 60 milhões de anos, ordens e ordens de grandeza. O que está acontecendo? Cada dia que passa, mas as evidências... Na outra live aqui do Vilas foi 30 mil, agora eu não sei, é 30 ou 60? Eu sou confiável, segundo eles, 30 mil. 60 mil anos, sabe o que tá? Você está com sinal quase no ruído. A gente sabe, como químico analítico, você tem que ter um sinal 3 vezes mais que o ruído, tá? Não, isso aí é da relação sinal-ruído, é a mesma coisa na relação sinal-ruído. 60 mil é assim, você chutando o balde, você esquecendo as suas leis de relação sinal-ruído, tudo, mas você chega só de 60 encontra mil. lá e faz uma razoável. Mostra particularmente muito boa. O razoável é 20, 30 mil, no máximo. Agora você acha carbono 14, não é um só achado, Marcos, são vários. Deixa eu perguntar. Agora você fala assim, deixa eu perguntar, essa do carbono 14, os caras dataram deu quanto? O Triceratops entre 31 mil e 42 mil. Então qual é a discussão? Aí você vai falar a discussão era 6? O Triceratops... 6 mil anos, sim. Não era 6? E 30 mil, agora, sabe 40 mil. Sabe por quê? Porque o carbono 14, ele elimina essa ilusão dos milhões. Mas não quer dizer que ele seja a precisão que se diz que tem. Por exemplo, a gente tem... Então agora... Ele vai para milhares. Desculpa, mas isso pra mim você confia ou não confia no carbono 14? Não, eu confio que ele mostra datas até milhares. Não, ele perguntou pra mim. Milhões. Você confia ou não confia? Não, vou responder aqui. Volta pra mim que você perguntou pra mim, não foi? Isso. Olha só. O que acontece? Como é que o carbono 14 se forma? É através de uma reação em que você tem um bombardeio na atmosfera. Do quê? Né, que Puta, não, pera, deixa eu lembrar. É o carbono. Não, é o nitrogênio. É o nitrogênio 14. Sim. Não, nitrogênio 12. 15. Não. Tá, pera, tô tentando lembrar. O nitrogênio 14 é bombardeado. Sim, nitrogênio 14. Isso, o nitrogênio 14 até bombardeado que você sabe um pouco de química, Pirula. Faz tempo que eu não dou aula disso, mas tudo bem. Né, o nitrogênio 14, ele é bombardeado, você perde um próton, e aí você tem a liberação de uma partícula alfa. Carbono 14, uma partícula alfa e forma o carbono 14, que é instável. E como é que ela chega nos organismos? O ciclo do carbono, certo? O ciclo do carbono. A planta vai lá, consome o carbono. A gente consegue medir esse processo onde e quando? Aqui, no presente, certo? Você acha que o presente é a chave do passado? Eu acho que é o que a gente tem sabendo a fisiologia das O presente é a chave do tem. passado? Isso é boa ciência? Você extrapolar para o passado? Você acha que é boa ciência? Absolutamente não. A gente não sabe também as condições, certo? Qual é a sua... Olha, veja bem, eu quando falo de 6 mil anos, eu falo como criacionista bíblico, certo? Criacionista bíblico que acha que houve um dilúvio global nesse planeta. Você vai cair da sua cadeira aí. Mas eu sou um criacionista bíblico, o Adalto também. Na verdade, o planeta que ia cair. Sim, eu só queria apontar uma coisa. O que acontece? Aqui. Se houve um dilúvio, como a gente assume que houve, as condições pré-diluvianas
teriam, nessas condições pré-diluvianas, uma absorção de carbono 14 que levaria todo o organismo pré-diluviano a envelhecer muito mais do que recentemente nas datações. Então a gente explica dentro do modelo. Tá, mas isso você está postulando... Claro. Sem evidência nenhuma. Sem evidência nenhuma, não. Aí é da tua fé dos 6 mil anos. Agora, 60 mil não passa, certo? Vamos esquecer os meus 6 mil anos? Não, mas é que eu quero saber, dá para confiar ou não no carbono 14? É justamente isso. Que é o ponto. Se você tá... se você percebe que o uniformitarismo não é uma boa estratégia científica. Imaginar que o que a gente está observando aqui é igualzinho... Você mesmo falou que muitas coisas mudam, não foi? É igualzinho a 6 mil anos atrás. Dentro do modelo do criacionismo bíblico, tem muito teórico que fala assim, olha, antes do dilúvio, a gente tinha uma condição de carbono 14 bem menor. Então, você vai achar menos carbono 14, vai achar que é velho. Vai achar que é velho. Mas o próprio erro de calibração... Assim, esqueça a minha posição bíblica. Me fala esqueça a minha posição bíblica. Tá, então... 60 mil não passa. Mas todas as análises... Porque, olha, carbono 14 é usado demais. Todas as análises de carbono 14 que são usadas desde, sei lá, para datar mamute, até sarcófago, até sei lá o quê, enfim, sítio arqueológico com restos ali de carvão, essas coisas todas. E carvão é uma coisa que se preserva razoavelmente bem, é um bom... Que tem carbono 14 também, né, Exato. Pirula? Não, e é uma boa amostragem para o negócio. Cara, quando você olha isso daí, você chega e fala assim, e aí? E todo mundo tá errado? Todo mundo tá errado. Todas as calibragens estão erradas. Não tá errada a calibragem. E se tiver artigo só até 6 mil anos. Só até 6 mil anos. Não, peraí. Ninguém tá falando que os métodos estão errados, que as análises estão erradas. Nós só estamos dizendo que os cálculos que são feitos são baseados nas taxas de hoje. E essas taxas de hoje não necessariamente estariam prevalecendo no passado pré-diluviano. E quando você tem... Só isso. E quando você tem correlação cruzada. Você faz é quando você junta dados de natureza diferente. Então, por exemplo, sei lá, você eu posso explicar daqui a pouco você fala não? Não, quer falar, fala. Não, eu ia falar assim, quando você tem uma coisa cruzada. Então, por exemplo, você tem, sei lá, carbono 14 é usado muito arqueologicamente. Então, vamos pegar, por exemplo, sei lá, sei lá, a possibilidade dos indígenas terem chegado aqui nas Américas há 30 mil anos. Então, beleza. Você chega aqui e você faz estudos que são... que possuem como é que se fala? Evidências simultâneas. Você não vai pegar só o carbono 14. O carbono 14 não vai ser o único dado que você vai pegar. Você pode pegar dados... Por que não só o carbono 14? Pegar dados de carbono 14. Para 60 milhões de anos? Dados de... Não, milhões não. Tô falando arqueológico. Você pode pegar dados... Como é que você pode cruzar com 60 milhões de anos? Não, mas é para te mostrar que quando você tem para trás do dilúvio, entendeu? Não necessariamente a coisa correu com um tempo diferente. Porque você tem corroborações, por exemplo, que vão da genética, quando há material, linguística, quando são povos que você sabe de onde vieram, corroboração de outros grupos domésticos, por exemplo, então sejam animais, sejam plantas domésticas, tal, não sei o quê. Você vai somando todas essas evidências, você pega mais de uma forma de datação, que hoje o pessoal também tem datando por luminescência, tem uma série de outras formas. Isso é a pergunta que eu ia fazer. Eu não entendo a fixação por carbono 14. Porque ele elimina os milhões. A radiometria você usa vários outros elementos. Porque você está dando várias voltas para tentar escapar do argumento. Adalto, vamos lá. Deixa só o Adalto completar. Mas é que tem a ver com a natureza do que se data. Vamos lá. Esse aqui é o ponto. Você consegue datar o sedimento. Carbono 14, você data o material. Material orgânico? O material. Então por que o tecido mole que é encontrado não é datado todo tecido mole? Ô, Vilela, eu ia comer esse franguinho aqui, mas não é datado com carbono 14. Eu ia comer esse franguinho aqui, mas faz umas 3, 4 horas que ele tá aqui. Já tá decomposto, cara. Não vou comer mais. Vamos escutar o Adalto. Vamos lá, Adalto. Eu falei agora há pouco sobre fatores limitantes. Carbono 14 é um deles. Carbono 14 ele é confiável até entre 6 e 7 mil anos sem precisar de curva de calibragem. Até 20 mil anos usando curvas de calibragem. Acima de 20 mil anos não é confiável.
tá? Agora, se tem Usada. Porque várias pessoas utilizam. Isso tem artigo. Mas as pessoas utilizam. Não, mas você tem que tomar mais cuidado quanto mais meia-vida passa. Isso é fato. Mas não quer dizer que é não confiável. Se torna cada vez mais não confiável. Que seja, 60 mil anos que é o limite lá. Mas não vamos colocar 60, coloca 40. Vai. Não, tudo bem, vamos colocar 60. Eu quero puxar a sardinha pro teu lado. Não vai puxar muito. 60 vai puxar muito. Se a gente encontrar carbono em uma amostra, qual seria o máximo dessa amostra? Não sei. Porque tudo tem a ver com a quantidade que possa ser, para ser medida, né? 60 mil anos é o limite máximo. Não dá para medir mais. Carbono em mais do que 60 mil, você só não consegue usar para datar. Mais do que 60 mil, você tem carbono 14. Dentro da crença de que ele é mais antigo do que isso. Não, você tem até... Carbono, se existe carbono 14, o que você está avaliando, independente do que for, a sua amostra não poderia ter mais do que 60 mil anos, porque ele é detectável. Sendo detectável, a amostra não pode ter mais do que 60 mil anos. Estou dando assim o benefício dos 60 mil. Na verdade, seriam só 20 mil. Tá? A gente tem encontrado carbono 14 em diamantes que são rochas do pré-cambriano. Isso não faz sentido. Por quê? Porque não é impossível um diamante passar a ter contaminação. Não tem como carbono entrar no diamante, no carbono 14. Aí, Sérgio. O pior é que quebraram o diamante, pegaram vários pedacinhos, todos eles com a mesma data. Tá, qual é o artigo? Cadê o artigo? Vamos mostrar. Vamos mostrar finalmente? Porque esse de... Porque, olha, não, mas pera. Não, vamos mostrar. Pera não, na regra não. O Pirula nunca entrega os pontos, né? Eu gosto de você por causa disso, Pirula. Você não entrega os pontos. Com certeza. Puta, que esse de pré-cambriano eu não sabia. Porque diamante daria para explicar tranquilamente. Agora, do pré-cambriano, aí eu tenho que ver o artigo. Eu nunca vi o artigo. Vamos ver aqui. O diamante está incrustado numa rocha pré-cambriana. Só por isso. Mas então o diamante pode não ser pré-cambriano. O quê? Como? Não sei. Como? Quando o fóssil tá na rocha, é da rocha. Quando não tá, não tá. Né? Vamos tem que ver uma coisa individual. O seu modelo é realmente não falseável, né? Não tem como. Vamos só dar uma olhada nos tecidos. Vamos lá. Vai olhar. Coloca lá. Aí passa o próximo. Isso aí foi o que foi encontrado, né? Vê? Aí eu acho até engraçado tu falando, não foi um pedaço de carne que foi encontrado. Claro que não foi um pedaço de carne, mas olha um negócio desse. Eu acho que se expressou é elástico aí você também tá querendo... de novo a sua vontade de achar que o que você tá olhando é o que parece que é. Porra, não parece não. Fizemos o proteoma, fizemos o PCR do DNA. Não tem. Passa o próximo aí, por favor. Aí não é imagem. Mas não é um pedaço. Isso aí foi umas coisas que tu falou lá, né? Esses materiais que foram encontrados dentro dos ossos de dinossauro. Não pegou a melhor foto também, né? Ele é bem mais bonitinho que tá aparecendo naquela foto. Não, foi sacanagem minha, não foi sacanagem minha. Ele só favorece o Pedro Louro. Ele só favorece o Pedro Louro. Não, mas você é bem mais bonitinho. Uma coisa eu tenho que admitir, você é bem mais bonitinho que te aparece naquela foto. Ao vivo. Eu tenho que admitir, foi sacanagem. Pelo amor. Vamos lá. Chatão. Aí ele diz assim no vídeo: infelizmente o DNA é uma molécula muito frágil. Não tem evidência de DNA em tecidos fósseis com mais de 1 milhão de anos. Na outra ele diz assim, essa daqui foi foda, viu, Pirula? A variável aqui não é o tempo. Tanto faz o tempo pra preservar ou não. Puta, velho, o cara tá falando... Mas você tá tirando o texto fora do contexto. Porque os fósseis igualmente antigos, tem uns que tem esses elementos preservados e tem outros que não tem. Aí teria que ter em todos. Mas você tá falando, você tem o você bicho tem uma que grande morreu. quantidade que tem. O bicho morreu aí tá falando ali. De milhares de anos. O bicho morreu ali. Por que só uma quantidade tão pequenininha deles milhares de anos. tem esse material preservado e os outros não? E a fossilização é muito rápida. Milhares de anos. A gente tá falando de milhares de anos. E como isso aí que ela consegue degradando. preservar em uns e não nos outros, então? Se natural. O negócio morreu tudo igual. É natural. Então, a gente tem uns restinhos. Mas por que eu dei esse exemplo? Eu dei esse exemplo. Veja. Não, calma. Tá. Eu dei esse exemplo, por quê? Para mostrar que a variável não é o tempo. Não é o tempo que vai determinar
quem preserva e quem não preserva. Se você tem um bicho que morreu na semana passada e ele não tem o material preservado, e um bicho que morreu há um ano atrás e ele não tem o material preservado... É o ambiente. É o ambiente e não o tempo. A variável não é o tempo. Porque se o fato de ter molécula é porque é novo... O fato de não ter molécula quer dizer que é antigo? Não faz sentido. Não, quer dizer que ela já sofreu processos de deterioração que deveria sofrer. E o que acontece é o seguinte, então significa que ter ou não a molécula não é o tempo não é a variável. É óbvio que para o tempo ter é variável. Ou não ter a molécula. Limite, 60 o que mil tem anos. ou não tem a É molécula. óbvio que o tempo é uma variável fundamental nessa história, é óbvio. Anos, claro não quando você compara com materiais que tem ou que não tem. Senão era para tem é uma variável. Era para todos uma determinada idade terem. Aí sabe como é que cai isso? Antes da Schweitzer, eu não sei falar o nome dela, da Mary, é isso mesmo, né? Antes dela publicar, você praticamente não encontrava tecido mole em nenhum fóssil. É porque não encontrava ou é porque não procurava? Aí depois... Mas depois passou a procurar. Aí quando passou a procurar, o que é que se achou? Tá, você se achou na Espanha, na China, achou no Brasil. E qual a porcentagem disso em cada um desses materiais? Mas a porcentagem, cara, é isso que eu tô dizendo, a gente tá falando de milhares de anos que aquele negócio tá enterrado. É óbvio que ele sofreu processo de deterioração. Se ele tá há milhares de anos debaixo da terra, não vai ter tocinho mesmo, não. Agora que vai ter material mole, pode ter material mole, ainda. Agora, milhões de anos... Mas se morreu tudo junto? Impossível. Se morreu tudo junto. Você tá vendo que tem umas pequenas quantidades. São pequenas quantidades. Feito eu falei, são pequenas quantidades. É claro que é possível que em outros fósseis tenha desaparecido ou não seja mais detectável. Mas isso não quer dizer que invalida o fato. Pelo contrário, você ter 60 milhões de anos, ou isso no mínimo, porque eu vou mostrar uma coisa muito maior aí. Você tem até milhões... 300 milhões. Não, tem mais. Tem mais. Você ter milhões de anos é que não é concebível isso. Isso não é concebível fisicamente. Do mesmo jeito que não é concebível a camada sedimentar dobrar. Ele vai fugindo do dinossauro voltando para a camada. Mas vamos lá. Passa aí. Não, é o argumento da inconcebibilidade. Tipo, eu acho inconcebível, logo não é. Eu acho não. Eles dizem. Não é possível. Eu ainda quero saber dos dragões aí. Tá, calma. Aí vê só, essa daí. Isso aí é palavra da Mary, né? Fiquei arrepiada. Era exatamente como olhar para uma fatia de osso moderno. Mas é claro, eu não conseguia acreditar. Eu disse ao técnico do laboratório, afinal, os ossos têm 65 milhões de anos? Como as células sanguíneas podem sobreviver tanto tempo? Aí embaixo ela diz... Apu de Morel. O que é esse Morel? Morel é o cara que escreveu o artigo que fez a entrevista com ela. O artigo que fez a entrevista em 1993, tá vendo? Ela falou isso aí em 1993. Esse artigo é de 1993. Eu também estranhei isso. Não confunda uma entrevista com um artigo científico. Não é nem que ele tá confundindo, mas... Porque tá isso é uma declaração dela. Tá. Vamos lá, vai. Isso a questão não é um artigo científico, é uma declaração dela. Aí, na outra aqui, que ela declara, eu aconselho quem quer saber um pouco mais de tecido mole, procurar esse documentário chamado Nova Science Now, que é o programa, né, do Neil Tyson, o episódio 30, T-Rex Blood, para poder ver a quantidade de coisas que ela sai mostrando. E ela diz assim, quando você pensa, aí é aquela tua pergunta, Vilana, quando você pensa sobre isso, as leis da química, da biologia e tudo mais que sabemos dizem que deveria desaparecer, deveria estar completamente degradado. Isso é a palavra dela. Mas isso aí também é muito midiático. Esse midiático. Aí tem um vídeo aí. Tem como dar play nesse vídeo? Olha o tecido mole. Vamos lá. Molinho. Travou o vídeo. Travou. Mas isso daí foi desmineralizado. Sim, mas o tecido mole tá lá. Mas é porque a estrutura interna tava lá. Mas não era pra estar. Mas foi fossilizado. Totalmente fresco. Mas foi fossilizado. Mas tem o e se preservou. Mark Armitage tem uma reportagem do chifre lá do é a seguinte. Que ele sequer desmineralizou e o tecido tava mole. Vamos ver. Aqui, ó, agora, desmineralizar, claro, precisa fazer, porque parcialmente mineralizado depois de 2, 3 mil anos teria que estar, obviamente. Agora, o que não pode é ter. Não pode é ter. Mas tem material de 2, 3 mil anos que não está mineralizado em absolutamente nada. 2, 3 mil anos, tu vai comparar com milhões, cara. Então, ele acabou de falar. Sim, ele acabou de falar. O quê? Tem material que está desmineralizado. Você vai no Hell Creek, tá lá. Esse é o fato.
Agora, esse daí, eu não sei quanto tempo que tá lá, mas tá sem descalcificação, sem desmineralização. Ele mostra lá no vídeo. A gente não tem um vídeo aqui, depois eu te mando. O vídeo completo WhatsApp. Não tem, né? Mas tá lá, tem, e ele tem fala a assim, parte do ó, esse aqui sequer desmineralizei. Tá aqui, ó, elástico e plástico. Onde ele tocar aí? apresentou Tem como dar um play aí pra ver se solta? Vê se vai mais pra frente. É o documentário... Ó. From a 68 million Ele vai travando. year old dinosaur? Blood vessels. Here they are. Transparent, hollow, pliable, Essa é a flexible, branching blood vessels that contain small round red microstructures floating in the vessels. I said, this is not possible. Do it again. We got another piece. Ela repetiu o experimento 18 vezes. Documentário de 2005. É da época que ela lançou. Nossa. Ela repetiu o mesmo experimento 18 vezes. Ela pegou 18 pedaços daquele Tiranossauro Rex que ela não acreditava. Isso não pode estar certo. Tá certo, é ela. Exatamente. Só que aí, quando se viu que realmente estava lá, vamos inventar alguma coisa. Vamos inventar, meu Deus do céu, você tem que achar uma explicação para aquilo. Toca o próximo lá. E a explicação não vai ser o material morreu ontem. A explicação não pode ser isso. Você teria que ter... Olha, esse daí é o do tecido. Esse é o do Triceratops. Esse não foi desmineralizado. É esse aí, ó. É o como é que eles chamam? O Mark Armitage. Esse aí. Eles encontraram tecido fibrilares É a foto ou é o vídeo? moles. Aí toca o vídeo aí. Toca o vídeo. Clica no... Aí. É no play ali. Actual dinosaur tissue on the surface. See, this is not a solid fossil. This has got tissue characteristic to it. See, notice how it flexes back. And that's, of course, very interesting, how you pull on it, flexes back, pull on it, flexes back. That's characteristic of tissue. That's what tissue would do. Now, Mark then was able to extract some very thin layers of elastic material away from the inner core of the horn. But he didn't have to decalcify the horn in order to do this. You can see it's stretchy, it's flexible. In fact, look, notice, see how it's stretching? It's stretching almost to twice its original size of what it was. See, this again is original dinosaur tissue that he's peeled directly from the fossil. There was no decalcification that he did first. Não descalcificado o tecido. Tirou direto do... O quê? O quê? Parece molho no L. Nossa. Tá, ok. Descontrair. Até caiu. Cara, tu pensa muito nisso, né? Você não conhece o Vilela. Não, desse jeito eu não quero nem conhecer muito. Mas o... isso daqui é ficar circulando em cima dos mesmos argumentos que já foram utilizados. Mas tem tecido mole ou não tem? Esse tipo de coisa, ele tá... Mas o senhor disse que não tinha no seu vídeo, não foi isso? Mas o tecido não está mole. Não é mole. Isso daqui... Ele tá olhando na luneta, não tô vendo o planeta não. Tô vendo o planeta não. O que eu tô falando é o seguinte... de tecido. Ele tá com alguma elasticidade. Ele tá com alguma elasticidade, que é uma característica da própria molécula. A molécula se preservou. Acontece. Isso aqui é o quê? Colágeno. Isso é colágeno. Isso é colágeno, certo? É o colágeno que se preservou. Não sei exatamente qual é. Mas o tecido fibrilar... mas o tecido fibrilar tem colágeno também. É essencialmente colágeno. Mas pode perguntar para essencialmente colágeno. Médico que você conheça. Colágeno rapidamente perde a elasticidade e a plasticidade. Mas aí depende de qual tipo de colágeno e de como que isso aconteceu. Mas vamos ver só mais alguma coisa. E outra, 60 milhões de anos. E outra, ele molhou. Tem que ver qual não é que ele molhou. Ele tá num gel aí pra poder preservar. Não, tudo bem. Mas tem que ver qual tipo de preparação que ele fez. E no caso 30 centímetros. Variação de temperatura em Montana. Tem, no inverno é gelado, no verão é quente. É úmido, tá? Na superfície do sólido. Ele mesmo fala no vídeo, fala assim, então nas piores condições possíveis de preservação e o negócio tá lá. Aí passa o próximo. Isso me leva a pensar em outras alternativas. Pra resolver isso é melhor todo mundo ir pra Hell Creek junto. A gente vai lá cheirar lá uma coisa que tu falou que não tinha DNA com mais de 1 milhão de anos. Em 1990, DNA encontrado em Magnólia datado entre 17 e 20 milhões de anos. Mas foi... Depois acharam de novo? Porque tem uma série de coisas que o pessoal acha... 820 pares de base, eles fizeram PCR.
Eles fizeram a técnica de PCR, mas pô. até aí, bom, tá. Caramba! Nature. Aí, 1993, DNA encontrado em planta extinta datada entre 35 e 40 milhões de anos. 346 pares de base que foram encontrados. Fizeram PCR. Science. Nature. E na seguinte, na Science, DNA encontrado em dinossauro datado de 80 milhões de anos. Passa o próximo. Esse é justamente da Schweitzer. Ela tinha encontrado características em 2013, aí as pessoas não queriam acreditar, justamente porque o DNA é feito, você falou, muito, muito, muito frágil. Não queriam acreditar. Só 7 anos depois é que ela conseguiu mostrar e conseguiu fotografar as imagens, trazer as imagens para mostrar que realmente se encontrou aquilo ali, pô. Qual a explicação? Ué, preservou. Ou haja fé aí, Pirula. Você é um homem de fé, mas bem maior que a minha. Vai com 65 milhões. Aí vai, toca o próximo, toca o próximo, toca o próximo. Toca o próximo aí. É um homem de fé, com certeza. Esse é de 125 milhões de anos, mas esse eu não vou falar muito não. Esse aí é extraordinário, vem com pele, com cor, com tudo. Aí, pigmentos, não dá. Bota 120 milhões de anos com pigmento. Tá, mas o que encontrou aí? Bota o próximo. Aí, não, esse volta no mamífero. O que encontraram no mamífero? Encontraram pele, pelagem e uma série de outras estruturas. Tá, tudo bem, mas isso daí a gente sabe que se preserva fácil. Não fácil, mas tipo, se preserva cuidado. Com frequência. Com frequência. Mas desse jeito assim? 950 milhões de anos. Desse jeito que eles encontraram? Esse daí é de fungos. Fungo tem... 950... O Adalto quer falar um pouquinho. Fala. Não, eu só estou impressionado. Rapaz, se a gente usar esse tipo de argumento que está sendo colocado aí a favor do evolucionismo, colocar para o criacionismo, a gente ganhou a batalha. Por que vocês não montam isso tudo, colocam num artigo científico e publica com o nome de vocês? Tem vários artigos publicados, a gente está tentando escrever livros, fazer livro não, artigo científico e mandar para uma revista. Livro não. Tem que ter um fator de impacto bem legal. Livro não, Felipe. A origem das espécies. Não precisa necessariamente ter um fator de impacto legal. Só precisa deixar os dados. Porque esse é que é o problema. Para você conseguir demonstrar que isso daqui é novo, você precisa quebrar uma série de argumentações que estão em volta disso. Cara, o que é que a gente está fazendo isso? Você tem que mostrar, por exemplo, que a rocha, ou que a datação do material que foi encontrada está errada. E para isso, a datação da rocha? E para isso, da rocha? Mas, meu amigo, é justamente o que a gente vai entrar novamente naquele parâmetro que vocês assumiram de centenas de milhões de anos. A gente está assumindo que ela está certa. É óbvio que vou pegar o radioquímico e dizer, olha, centenas de milhões de anos. Mas se você tem uma datação bem corroborada, entre as partes em que foi encontrada a rocha sedimentar, tipo, você tem uma datação boa antes ou depois, tal, não sei o que, consegue ver o negócio da rocha sedimentar, você tem uma corroboração... Não é a rocha, o que a gente está falando é do organismo que está sendo encontrado. Você tem uma corroboração muito boa de idade. Então, a primeira princípio de que Lewell estava certo. A primeira hipótese tem que ser de avaliar qual é a preservação do material e como ele se preservou. Então, olha, você viu? Você viu o que o Pelura falou agora? Ô, João, o Pirula disse que... Eu tô dizendo, ela disse... Ele acredita na datação da rocha muito mais do que no organismo. Ela disse que... Ela não disse, eu li aquilo. Eu li aquilo. Todas as leis da biologia, da química, disse que deveriam ter sido degradados completamente. E nem por isso ela fala que é novo. Jesus Cristo. Ela é evolucionista, ela tem o mesmo paradigma que você. Toca mais um aí. No dia que ela falar que ela não acredita nisso, ela perde financiamento e acaba com a carreira dela. Simples assim. Porque ela vai sofrer a perseguição que a gente sofre. Pirula, ela é evolucionista teísta. Sim, ela é da igreja. E olha só, o que acontece. Quando você adota um paradigma equivocado e coloca Deus dentro desse paradigma, o que você faz? Você destrói Deus e você destrói a evolução. É isso que ela fez. Ela tinha uma grande chance para mostrar para o mundo que a Terra é jovem, que os dinossauros são jovens e tudo mais. Não, mas ela estava presa num paradigma equivocado. O que ela fez? Ela destruiu essa grande chance, porque ela estava presa nesse paradigma equivocado, e ela coloca Deus agora para guiar uma evolução que está sendo refutada pelos dados. É o pior compromisso.